Artigo 228. O Estado regulamentará em seu território todo o processo de coleta e percurso de sangue. Artigo 229. Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas providências para que cessem os motivos que lhe deram causa. Parágrafo 1º. Ao sindicato de trabalhadores ou a representante que designar é garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida e a saúde dos empregados. Parágrafo 2º. Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a eliminação do risco. Parágrafo 3º. O Estado atuará para garantir a saúde e a segurança dos empregados nos ambientes de trabalho. Parágrafo 4º. É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho. Artigo 230. O Estado garantirá o funcionamento de unidades terapêuticas para recuperação de usuários de substâncias que geram dependência física ou psíquica, resguardado o direito de livre adesão dos pacientes, salvo ordem judicial. Artigo 231. Assegurar-se ao paciente internado em hospitais da rede pública ou privada a faculdade de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministro de culto religioso. Seção 3. Da promoção social. Artigo 232. As ações do poder público por meio de programas e projetos na área de promoção social serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios: inciso 1, participação da comunidade; inciso 2, descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, cabendo a coordenação e execução de programas às esferas estadual e municipal, considerados os municípios e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas. Inciso 3. Integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas estadual e municipal. Parágrafo único. É facultado ao poder público vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 233. As ações governamentais e os programas de assistência social, pela sua natureza emergencial e compensatória, não deverão prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociais básicas nas áreas de saúde e educação, abastecimento, transporte e alimentação. Artigo 234. O Estado subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades assistenciais filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que se dediquem à assistência aos portadores de deficiências, conforme critérios definidos em lei, desde que cumpridas as exigências de fins dos serviços de assistência social a serem prestados. Parágrafo único. Compete ao Estado a fiscalização dos serviços prestados pelas entidades citadas no caput deste artigo.
Artigo 236. O Estado criará o Conselho Estadual de Promoção Social, cuja composição, funções e regulamentos serão definidos em lei. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer. Seção 1. Da Educação. Artigo 237. A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por fim, inciso 1, a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Inciso 2, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana. Inciso 3, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. Inciso 4, o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum. Inciso 5, o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando. Inciso 6. A preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural. Inciso 7. A condenação e qualquer tratamento desigual, por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a qualquer preconceito de classe, raça ou sexo. Inciso 8. O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Artigo 238. A lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização. Artigo 239. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares. Parágrafo 1º. Os municípios organizarão igualmente seus sistemas de ensino. Parágrafo 2º. O poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. Parágrafo 3º. As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei. Parágrafo 4º. O poder público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços imobiliários. Artigo 240. Os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados, quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Artigo 241. O Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade do Poder Público Estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação. Artigo 242. O Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei. Artigo 243. Os critérios para a criação de conselhos regionais e municipais de educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. Artigo 244.
O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.